Calma, mantenha a calma. É preciso manter a calma. Quantas foram as vezes em que alguém já lhe deu este conselho ou lhe fez esse pedido? Quantas vezes você já perdeu a calma alegando não ser possível mantê-la? Como manter a calma quando o mundo parece ruir ao nosso redor? Quando tudo foge do nosso controle e nos tira de nossa zona de conforto, confrontando nossas verdades? Verdades essas que sistematizamos a partir do nosso mundo particular, que lutamos para que não seja invadido? Diante da agitação e correria do mundo moderno, calma é para muitos uma atitude que incomoda profundamente. Pessoas calmas, muitas vezes, irritam os inquietos e apressados, pois podem passar a imagem de despreocupadas, o que na maioria das vezes não é verdade, muito pelo contrário. Calma tem como sinônimos a ideia de bonança, serenidade, parcimônia, paz. É aquela sensação de relaxamento e domínio dos nossos próprios impulsos ao expressarmos sentimentos e reações. O contrário da calma é a ansiedade, alvoroço, pressa, impaciência, pânico e até mesmo obsessão. Hoje é o segundo domingo de maio, Dia das Mães, data significativa para todos, visto a importância da figura materna em nossas vidas. Como sabemos, esta data é fixada nos Estados Unidos no início do século XX, devido ao desejo de uma filha em homenagear sua mãe, que dedicou sua vida promovendo ações que possibilitaram a melhoria das condições sanitárias de sua comunidade, e que durante a Guerra Civil Americana passou a trabalhar no socorro de soldados feridos, aliviando as dores e sequelas deixadas pela guerra. No Brasil, a primeira celebração aconteceu em 12 de maio de 1918, na cidade de Porto Alegre, promovida pela Associação Cristã de Moços. Coincidência ou não, há uma corrente de solidariedade diante do que os nossos irmãos do Sul estão vivendo neste momento. Ou seja, a criação da data tem a ver com as causas sociais e não comercial, como temos atualmente. Hoje, exatamente hoje, temos um dia dedicado às mães, com os mais diversos tipos de comemorações e lembranças. São reuniões familiares e religiosas, presentes, homenagens, mas também recordações alegres e tristes, em virtude de filhos e mães distantes ou que não mais estão entre nós. Enfim, dia de gratidão e de reflexão. Tenho comigo que em todas as nossas comemorações, essas duas questões precisam ser consideradas: gratidão e reflexão. Pensando em nosso tema central, sentimentos transformados, antes de elaborar este sermão, conversei com algumas mães, perguntando a elas sobre quais são os seus maiores sentimentos em relação aos seus filhos. Afinal de contas, nós, pais, não podemos responder a esta pergunta. Assim como também as mães não podem descrever o sentimento dos pais em relação aos seus filhos. E diversas foram as respostas,
mas em nenhuma delas faltou o sentimento do amor. Cuidado, preocupação, zelo, medo, insegurança e tantos outros fizeram parte da lista. Por mais que tentasse, não conseguiria descrever as falas de cada mãe. Exatamente aí veio à mente esse belíssimo salmo. Pequeno em tamanho, porém enorme em sua profunda mensagem. É um dos salmos mais curtos de se ler, porém um dos mais longos para se aprender. Esse salmo compõe os cânticos de peregrinações do povo de Israel, conforme temos no bloco de salmos entre os 120 e 134. Neste grande bloco de salmos, aprendemos que é preciso pedir segurança e proteção, é preciso agradecer pela família, pelo pão de cada dia. É preciso também reconhecer que o verdadeiro sentimento de calma na alma só é possível sob os cuidados atentos do Criador. Durante a leitura bíblica, algumas lições são pertinentes aos nossos olhos. E quero convidá-los para que olhemos para a mensagem do salmista, imaginando a nossa própria vida neste momento, dentro deste pequeno salmo. Para o salmista, só é possível encontrar calma em Deus, em primeiro lugar, quando não alimentamos um coração soberbo, quando não alimentamos um coração soberbo. O salmista inicia sua oração fundamentada em uma conversa sincera com Deus, onde alega não ter cedido ao orgulho, à arrogância, à ganância, dentre tantas outras características nocivas à alma. Olha para Deus e ora dizendo que não é orgulhoso o seu coração, nem arrogante o seu olhar. Reconhece que quando o coração é orgulhoso, a pessoa é orgulhosa. Confessa que quando o olhar é arrogante, a pessoa é arrogante. Ele tomava cuidado para que seus olhos não prestassem assistência ao seu coração em quaisquer aspirações cobiçadas pela grandeza. Decide renunciar ao orgulho e ao egoísmo para desenvolver um espírito manso e humilde. Aprendeu que o sentimento de soberba elimina o sentimento da calma diante das importantes decisões da vida. Sabe que ao expressar soberba, está sendo derrotado pelo seu próprio orgulho. E quando perdemos para o nosso próprio orgulho, precisamos urgentemente trabalhar o nosso emocional, aprendendo a lidar com inevitáveis frustrações. Aliás, o soberbo tem profunda dificuldade em lidar com as suas frustrações, de ouvir um não, de ser questionado, de sair de sua zona de conforto devido às suas intocáveis teses. O resultado prático disso tudo é o brotar de um profundo sentimento de insegurança diante do medo de possíveis erros. Para o coração soberbo, não há espaço para o verbo errar, pois a soberba se instala no coração, gerando um amargo sentimento de rancor e amargura diante das contradições reservadas pela vida. O Salmo nos ajuda a enfrentar com realismo as lutas diárias, destruindo o espírito de soberba, para que em silêncio seja possível encontrar a verdadeira calma em Deus. Ao declarar sua própria humildade e disposição de se submeter à vontade de Deus, o salmista reconhece que não tem todas as respostas e que há coisas além de sua compreensão. Por isso expressa em sua oração o sentimento de confiança e de total dependência dos cuidados de Deus. Seu desejo é estar longe de sentimentos de soberba e de qualquer sentimento negativo que o influencie a tal comportamento. Esta é a primeira grande lição que temos do Salmo. Mas em segundo lugar, para o salmista,
só é possível encontrar calma em Deus, quando cultivamos um coração dominado pelo espírito de mansidão. Mansidão faz parte da lista que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito. Soberba não está nesta lista. Convicto de que não há outra forma, não há outra maneira de sossegar a sua alma, senão nos braços de Deus, o salmista se coloca em oração e decide cantar esta belíssima canção. E ele canta usando a profunda imagem de uma criança totalmente dependente do colo de sua mãe. É assim que chegamos à segunda parte desta breve oração, exatamente no versículo 2. Para o autor bíblico, sossegar a alma deve ser o exercício diário de todos aqueles que buscam calma em Deus, buscam o silêncio divino para o seu agitado interior, silêncio para ouvir a opinião de Deus. É a quietude da alma diante de um mundo inquieto, pois enquanto a soberba conduz ao gritar, a mansidão conduz ao sossegar. Olhemos para uma tradução da palavra de Deus. O texto nos fala de uma criança desmamada. Quero convidá-los a pensar comigo, troquemos essa palavra pela expressão alimentada. Uma criança, enquanto é dominada pela fome e sede, e ainda não consegue verbalizar seus sentimentos, essa criança usa as armas que tem. Tais armas podem ser resumidas em irritação e choro. O choro aqui representa a fala, o verbalizar do sentimento de fome e vazio interior. Ao ser alimentada, a calma começa a ocupar espaço e aos poucos vai expulsando todo o sentimento de irritação e angústia, até porque a fome dói na alma de quem não tem acesso ao pão. Após ser alimentada, ao expressar de um profundo sossego interior, e pouco a pouco vai se aquietando até alcançar um sono profundo. Sabemos, como pais, que quando uma criança entra em profundo sono, ela se entrega de tal forma que os nossos braços começam a sentir o peso total do seu corpo, em uma demonstração completa de entrega e confiança. A criança alimentada se aquieta, se livra da sua agitação, consegue dormir em segurança. Todas as verdadeiras mães que aquietam seus filhos em seus braços podem visualizar este quadro, esta bela cena. Só um artista com alma de poeta poderia descrever cena tão profunda, com detalhes do cotidiano, descrevendo o cenário dos acontecimentos. Mas esse artista não vê apenas uma mulher, vê mais do que isso. Vê uma mãe e vê um filho, vê ternura, vê confiança, cuidado e contentamento, vê satisfação plena, vê serenidade, vê entrega. O ato de uma criança se jogar sem medo em nossos braços, sem preocupação, é um incentivo à nossa vida de fé em Deus, a nossa total confiança nos cuidados do Senhor. No descanso tranquilo e saciado daquela criança, o salmista vê sua própria alma. O autor do Salmo se coloca como um bebê frágil diante de Deus, completamente dependente. Fala de uma calma que só é possível sentir através do abraço restaurador que vem do colo divino. Irmãos e irmãs, nesse Dia das Mães, olhemos para esse salmo, para esse pequeno salmo, e pela sua profunda mensagem, deixemos que ela fale também aos nossos corações. Em apenas 3 versos, o salmista comunicou uma atitude fundamental aos peregrinos que
que subiam para adorar em Jerusalém. Contudo, ao mesmo tempo que o texto é consolador, como eu disse há pouco, é também reflexivo. Promove a oportunidade como pais de um olhar para dentro de nós mesmos e dos modelos de relações que criamos com os nossos filhos. No processo educativo, que determina o relacionamento entre pais e filhos, temos sempre uma via de mão dupla que necessita estar devidamente asfaltada. Nessa estrada, o orgulho, principalmente por parte dos pais, precisa desaparecer, pois, infelizmente, há pais e mães orgulhosos, com olhares altivos, desejosos que seus filhos cresçam à sua imagem e semelhança, e não permitem que esses filhos cresçam e alcem voos em busca da maturidade. Com toda a convicção, não podemos negar que há mães e mães. A verdadeira mãe, ela transmite calma ao coração inquieto do seu filho, quando as dúvidas pairam sobre a sua vida, porque calma à luz da Bíblia tem o sentido de mansidão, de equilíbrio, de moderação. Mães agitadas desequilibram o emocional de seus filhos e acabam se envolvendo em conflitos desnecessários, seja em família, escola ou sociedade. Dia das Mães foi um dia criado em reconhecimento ao esforço de uma mãe e sua dedicação às causas sociais. Seu coração pulsou pela solidariedade. Eis um belo exemplo a ser seguido em nossa sociedade moderna, diante de um mundo dominado por corações soberbos e insensíveis ao sofrimento do próximo. Dia das Mães é uma rica oportunidade para pensar na soberba humana frente à humildade que acalma o nosso coração em Deus. Soberba que assola relacionamentos, que substitui o calor humano regido pelo afeto e pelo amor, corrompendo corações e fazendo brotar sentimentos que distanciam um do outro e ambos do Criador. Soberba que promove as guerras e destrói a natureza, que consome a esperança e conduz ao cativeiro, fazendo com que a palavra do profeta Jeremias se cumpra em pleno século 21, quando ao exclamar no capítulo 31, versículo 15, disse: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não mais existem. Quantas Raquéis não estão chorando nesse Dia das Mães, devido à ausência de seus filhos? Quantos filhos chorando pelas suas mães que não mais existem, diante das tragédias que estamos enfrentando, sejam pelas guerras ou desastres naturais, ambos provocados pela soberba humana. Precisamos confessar que há pais inquietos, que não sossegam o coração no Senhor, pais soberbos que não buscam na educação cristã bases sólidas para a formação de seus filhos, pois confiam somente em seus métodos didáticos e pedagógicos. Pais assim dão à luz a filhos soberbos, arrogantes, dominados por uma verdade absoluta, pois desde a infância são criados distantes dos caminhos do Senhor, crianças que crescem achando que têm mais direitos do que deveres, tornam-se adultos insuportáveis e de difícil convivência, líderes despreparados, seja no ambiente familiar, político e social, e infelizmente, até mesmo no campo eclesiástico, onde considera o tempo de igreja passaporte que dá acesso direto ao céu. Irmãos e irmãs, Deus é o Deus da sensibilidade, o Deus que abre os braços e nos permite acalmar o nosso coração com o seu abraço restaurador. O Deus que vem ao encontro de cada mãe e cada filho, pois em seu coração só há lugar para a habitação do amor, não há espaço para um coração soberbo.
O salmo lido é um convite ao aprendizado sobre como manter a calma, o equilíbrio diante das piores situações da vida, nos ensinando sobre a fonte da vida que promove a verdadeira calma em nosso interior. O salmo é um convite a como desenvolver um espírito de brandura diante das reações intempestivas que destroem amizades, relacionamentos entre casais, pais e filhos, irmãos e irmãs na fé. Lembremos sempre que só mantém a calma quem descansa em Deus, e a receita do salmista é a oração. Com a calma que vem de Deus, encontramos descanso e paz. Fortalecemos nossos relacionamentos e promovemos o nascer de sentimentos que edificam e fortalecem a nossa comunhão. Que Deus assim nos abençoe e nos oriente. Amém.